Olá, paz de Cristo Jesus. Quero neste momento louvar a Deus pela oportunidade de nós estarmos mais uma vez na presença do nosso Deus. Deus, Ele tem assim cuidado dos seus filhos, zelado de cada um e permitido que mais uma vez nós louvemos o seu nome, exaltamos a Ele pela oportunidade que Ele tem nos dado de sempre darmos graças ao nome do nosso Deus. Isso é grandioso quando Deus Ele chama os seus filhos e tem dado graça e entendimento para que nós possamos louvar o seu nome. Foi para isso que nós fomos criados por Deus. Paulo deixa isso bem claro em Efésios capítulo 1, que Deus ele nos constituiu para o louvor da sua glória. Então nós existimos para louvar a Deus. E por isso nós estamos alegres, porque Deus tem se agradado dos seus filhos. Quero deixar uma palavra em Isaías capítulo 55, o versículo 6, diz: busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Invoque-no agora enquanto ele está perto. E o importante que o profeta Isaías, nesse contexto onde o povo estava vivendo, desfrutando daquilo que trazia simplesmente para eles prazer, satisfações pessoais, naquilo que eles estavam buscando. E quando eles estavam buscando algo que satisfazia a eles mesmos, eles estavam deixando de buscar algo que realmente viesse glorificar o nome do nosso Deus. Isaías, nesse contexto, ele mostra lá no capítulo 53 a situação que vivia o povo e mostrando ali o sacrifício do servo sofredor. E uma das coisas que Isaías ele frisa: quem creu em nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. A gente percebe dentro desse versículo que o povo estava com os corações endurecidos. A palavra de Deus estava tão distante dos corações daquele povo que ele começa o capítulo 53 fazendo uma pergunta: quem creu em nossa pregação? Estava tão difícil crer na palavra de Deus. A questão é que o homem se distanciou tanto dessa palavra que ela já não causava mais nenhum tipo de temor nos corações, de uma volta, de uma observação, de uma análise da própria palavra. E a pergunta é: quem creu em nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? E ele dá sequência nesse versículo, mostrando justamente a condição que Cristo estava para que pudesse resgatar esse homem. Ele diz: mas ele foi subindo como raiz de uma terra seca, ele foi subindo como renovo perante eles. A escassez do coração deste homem era como uma terra seca. Mas em uma terra seca, Cristo ele foi subindo como renovo. Em uma terra seca é muito difícil de ter vida, mas assim, ele foi subindo como renovo perante eles. Ele não tinha parecer, ele não tinha formosura, nenhuma beleza nós víamos nele para que nós o desejássemos. Ele está mostrando um Cristo que sofreu lá na cruz, que padeceu. A situação que Cristo se encontrava em resgate desse homem que estava tão distante de Deus. E é importante observarmos que
Isaías, ele diz que no versículo 3, que ele foi desprezado e rejeitado. Ele diz que ele era homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Ele diz que nós demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Olha a situação que o ser humano age quando ele está tão distante de Deus. Ele desvia o olhar, ele despreza, ele não dá tanta importância para aquele que deixou o seu trono de glória, deixou os céus, se despiu da sua glória, o Verbo se fez carne. E Cristo mesmo, Isaías retrata aqui a condição que Cristo estava, o que ele se fez na verdade. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne. A Bíblia diz que ele era inocente e se fez pecador, se fez culpado. Tudo isso em amor ao ser humano. E mesmo assim esse homem desvia um olhar de Deus. Ou seja, é como se os homens estivessem fechando os olhos para que não visse a grandiosidade do amor de Deus. Porque o que foi feito lá na cruz foi uma maior demonstração de amor. O inocente se coloca na condição de culpado. E a gente percebe que a injustiça dos homens, o julgamento de Cristo foi um dos piores julgamentos que houve, onde era um culpado, onde ou seja, um inocente se está no lugar de um culpado, aonde testemunhas foram forjadas, onde pessoas foram compradas, falsos testemunhos, para que viesse assim condenar e cumprisse o propósito de Deus. E quando ele chega no capítulo 55, ele faz um apelo para esse homem que desviou o olhar de Deus. Esse homem que não quis enxergar o benefício da graça. Ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Há um tempo de uma busca por Deus, há um tempo de buscar a Deus, e o tempo de buscar a Deus é enquanto você pode encontrá-lo. É enquanto Deus está de mãos abertas, de braços abertos, para abraçar um pecador arrependido. Onde Deus está de braços abertos para nos dar aquele abraço de perdão. E como o Pai nos abraça, nos perdoa, como fala a parábola do filho pródigo, coloca sandália nos pés, anel no dedo e vestes novas. Jesus declarou muitas vezes nos evangelhos, dizendo que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem era que estava perdido? Era o homem que estava perdido, sem pai, sem Deus e sem salvação. Ele veio para perdoar esse homem, integrar ele novamente no reino, conduzir esse filho que saiu da casa do pai, trazer ele de volta para o seio da família. É por isso que Isaías diz, ele declara: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Mas quem é essa pessoa? Quem são? O versículo 7 do capítulo 55, ele mostra quem são essas pessoas. Que ele diz que os perversos mudem de conduta e deixe de lado até mesmo a ideia de fazer o mal. Que só voltem para o Senhor para que Ele tenha misericórdia deles. E ele diz: sim, voltem-se para o nosso Deus, pois Ele os perdoará generosamente. Por que alguém
pode chegar e haver a necessidade realmente de buscar o Senhor. O propósito de Deus é que o perverso deixe os seus caminhos maus, que aqueles que se afastarem voltem, que aqueles que um dia sentir o desejo de retornar para a casa do Pai, esse pai está de braços abertos, esperando a volta do filho, esperando uma decisão que esse filho possa tomar, para que o pai possa perdoar. E ele diz: sim, voltem, volte-se para o nosso Deus, pois ele os perdoará generosamente. E o versículo de número 8, esse Deus que é perdoador, Isaías demonstra isso por quê? Porque os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos. E nem os nossos caminhos, nem os caminhos de Deus como os nossos caminhos. Porque os caminhos de Deus, assim como os seus pensamentos, são mais altos do que os nossos. E é importante que o que permeia no coração do homem é que um culpado, ele tem que pagar pelo seu erro. Enquanto o pensamento de Deus para o culpado é de dar a ele a oportunidade de o arrependimento para que ele retorne. Todos aqueles que se encontram sem forças para retornar por atitudes erradas, por tomarem decisões que têm entristecido a si mesmo e feito os outros sofrerem, muita gente, eles ficam estagnados, sem forças para recomeçar. Eles ficam sem força para continuar, até mesmo para voltar. Mas que o meu conselho neste dia e nesta palavra é que você faça que nem o filho pródigo. O filho pródigo, pedindo a sua herança, foi embora para terras longínquas e lá ele gastou tudo que tinha, com mulheres, com bebidas. Mas a Bíblia diz que ele, gastando tudo, houve fome naquela cidade. E aquele jovem, gastando tudo que tinha e não tendo mais nada, e não tendo mais ninguém que desse abrigo, ele foi alimentar os porcos. Para um judeu, alimentar porcos, na linguagem de hoje, era como se fosse o fundo do poço. Mesmo ali a Bíblia diz que ele, alimentando aqueles porcos, ele desejou comer da comida que ele dava aos porcos. E aí então ele lembrou da casa do seu pai. E ele, lembrando que na casa do pai tinha fartura, na casa do pai ele tinha um lugar de habitação, ele tinha um conforto, ele tinha um lugar para reclinar a cabeça. Então ele tomou uma decisão naquele momento. Eu voltarei à casa do meu pai e eu pedirei perdão. Não pedirei mais que ele me trate como um dos seus filhos, mas que ele trate-me como um dos seus empregados. E uma das coisas que me chama a atenção nessa parábola do filho pródigo é que o filho volta para casa arrependido, mas o pai sempre estava à espera do filho. E a Bíblia diz que aquele filho, retornando para casa, de longe o seu pai o avistou e ele correu ao encontro do filho, abraçou, beijou, colocou anel no dedo, sandália nos pés e deu vestes novas. A declaração daquele jovem foi: Pai, pequei contra os céus e pequei contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado seu filho, mas me trate como um dos seus empregados. Deus nunca vai nos tratar como empregados. Deus sempre vai nos tratar como o pai trata um filho. Um filho, por mais errado que seja, ou tomar decisões erradas, ele nunca deixa de ser filho.
Ele nunca vai ser visto como empregado da família, mas ele sempre vai ser visto como um filho amado. E o pai está sempre à espera desse filho para o perdão. Claro que essa parábola ilustra Israel que se afastou de Deus e era hora de retornar. E você que me ouve com certeza por algumas vezes quis voltar, mas a vergonha não permite. Às vezes as ações elas não são compatíveis com aquilo que você professava outrora. Mas saiba que no dia que retornar, o pai sempre vai estar à espera, esperando o filho voltar para casa para dar um abraço de perdão e integrar ele no seio da família. O outro irmão que estava em casa, quando chegou do campo, viu toda aquela festa. E ele se enfureceu e chegou para o pai e disse: Pai, há tanto tempo estou convosco, não desobedeci ao Senhor, fiz tudo que o Senhor manda, e o Senhor nunca matou um cabrito para mim festejar com os meus amigos. Enquanto o pai disse: Filho, você sempre esteve comigo, o que é meu é teu. E aquele que estava morto, o seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Uma coisa que eu aprendo é que sempre nós estamos diante da oportunidade de desfrutar do melhor que Deus tem para oferecer e às vezes deixamos de viver isso porque não enxergamos. Aquele jovem que estava em casa, ele teve toda a oportunidade de sempre desfrutar daquilo que o pai tinha e ele não desfrutou. Ele deixou para enxergar algo naquele irmão que focou simplesmente nas percas. Mas o pai tanto tinha bênção para dar para aqueles que estavam em casa, como ele tinha bênção para dar para aqueles que estavam retornando. Você que me ouve neste momento, a proposta de Deus em Isaías 55, no versículo 6, é que nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar, enfocar o seu nome enquanto está perto. A palavra de Deus diz que perto está o Senhor. Ele está mais perto de nós do que o ar que nós respiramos. Então não perca tempo, porque até para buscar a Deus existe um tempo. O tempo da graça. O tempo da graça de Deus em nossas vidas é hoje. Hoje nós temos a oportunidade de buscar o Senhor e buscar a Deus na certeza, na convicção de que Ele está presente, de que Ele está perto. Ao invocar o nome do Senhor, nós invocaremos na confiança e na certeza que Ele vai nos ouvir, que Ele vai estar perto de nós para que nós possamos desfrutar desse saboroso banquete que Deus tem preparado para os seus filhos, quando Ele diz que o perverso, ele deixando o seu caminho, Deus, Ele está esperando ele e generosamente Ele dará esse abraço de perdão. Porque o perdão de Deus é a melhor coisa que o ser humano pode receber, ser perdoado, se sentir perdoado. E quando nós liberamos o perdão, mediante o arrependimento, haverá mudança em nós. Israel precisava reconhecer que o Deus verdadeiro sempre estava em busca daquele povo com o coração arrependido. O arrependimento é o primeiro passo para uma mudança. É por isso que quando João Batista ele começou a pregar nas regiões da Palestina, daqueles dias, à beira do Jordão, João Batista pregou o arrependimento. Arrependei-vos. Jesus Cristo, quando começou a pregar, depois da morte de João Batista, Jesus, ele voltou da onde João parou. E a mensagem de Cristo foi a mesma que João começou a pregar.
Mateus escreve e diz: terra de Zebulon, terra de Naftali, Galiléia dos gentios. Povo que jazia em treva, raiou-lhes a grande luz, e diz: e desde então começou Jesus Cristo a pregar: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. O reino de Deus estava na terra. É importante que o profeta Isaías, ele fala da chuva, ele fala da neve, desce dos céus e na terra permanece até regá-la, fazem brotar os cereais. Ele diz que produz semente para o agricultor e pão para os famintos. Ele diz que o mesmo acontece à minha palavra. Eu envio a ela sempre, ela produz fruto, ela fará o que desejo e prosperará onde quer que eu enviar. E o profeta Isaías, no versículo 12, diz: vocês viverão com alegria e paz. Os montes e as colinas cantarão, e as árvores do campo baterão palmas. Onde antes haverá espinho, crescerá o cipreste. Onde antes haverá ortiga, brotará a murta. Ele disse: isso se resultará em glória para o nome do Senhor. Será o sinal permanente que nunca será destruída. Palavras maravilhosas. Essas são as recompensas para aqueles que voltam, para aqueles que têm observado a palavra de Deus e tido o entendimento da mesma. Assim como a neve, ela desce, um orvalho, ele desce, e a chuva, ela desce do céu na terra, e ela permanece para regá-la, e para que faça brotar os cereais. Uma coisa interessante que tanto a neve como a chuva, a finalidade dela cair na terra para que essa terra seja regada e tudo aquilo que planta possa nascer, possa brotar, e os agricultores eles venham a se beneficiar do fruto da terra. E diz que o mesmo acontece com a palavra de Deus. Ele envia a sua palavra para que ela produza fruto, para que essa palavra ela cumpre o desejo de Deus nos corações daqueles que Deus a tem enviado. Preparar onde quer que eles possam prosperar, onde Deus enviar eles. Interessante que ele diz que nós viveremos com alegria e com paz. Até os montes, como ele diz, os montes, as colinas, elas batem palmas. Os montes se alegram com os benefícios de Deus. E nós, como seres humanos, por que não nós nos alegraremos com os benefícios que Deus faz em favor de nós? A chuva, a névoa, o pão de cada dia, o alimento que Deus nos dá, as vestes, o ar que respiramos, e nada disso nós temos parado para dar graças a Deus. Os montes, eles batem palma, eles louvam, eles celebram o nome do nosso Deus. O profeta usa a linguagem figurada que a terra, ela se alegra, os montes, eles batem palma em alegria à criação de Deus. Olha os pássaros, a Bíblia fala dos pássaros, a Bíblia fala dos lírios do campo. Então a Bíblia ela vai dar referência de coisas tão simples que glorificam a Deus, enquanto o ser humano, obra-prima das mãos de Deus, às vezes nós não temos parado para agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito em favor de nós, das nossas famílias. Deus tem trabalhado em benefício desse homem, e o homem não tem, às vezes, parado para
agradecer a Deus. Que essa palavra ela possa inundar o seu coração e você se regozijar na presença de Deus e ser grato a Deus por tudo que você tem. Ser grato a Deus pelo que você é e louvar a Deus pela sua própria